Olá, galera do Arsenal Brasil, tudo bem com vocês? Bom, fazendo um vídeo aqui rapidamente para repercutir a notícia da tarde, noite de hoje, de que David Raya será do Arsenal, algo que a gente já tinha previsto no nosso pós-jogo barra previsão da temporada, mas certamente não teria como prever os termos dessa aquisição. David Raya, na verdade, vem por um empréstimo de um ano custando 3 milhões de libras e com 3 milhões de euros, perdão, e com uma opção de compra no valor de 27 milhões de euros. O que isso significa? Na verdade, significa que ele renovou o contrato com o Brentford, que estava para vencer. Então, foi um negócio que deixou todo mundo feliz. Né? O clube do Oeste de Londres, se perder o jogador daqui a um ano, perde por um valor considerado por eles justo. O Arsenal consegue o que queria, competição de verdade no gol, e ainda consegue não ter que pagar muito por isso. Na verdade, a gente está fazendo um leasing de jogador com o Brentford. Então, é um negócio perfeito por todas as esferas que a gente olha. O Arsenal estaria querendo mais espaço no seu Financial Fair Play, preocupado com os seus números. Eu confesso que eu não lembro em detalhes, e conforme o fato de que o clube não é mais obrigado a divulgar nada além de balanços muito básicos, essa análise a cada temporada fica cada vez mais difícil, mesmo para os contadores mais experientes, como a conta do Twitter Swiss Ramble, que faz um trabalho fantástico sobre contabilidade dos clubes europeus em geral, e do Arsenal em particular. O colaborador da conta é torcedor do Arsenal e começou a fazer vídeos sobre isso, a fazer fios sobre isso no Twitter, muito detalhados por causa das contas do Arsenal. Ele, no começo da janela, não estava muito preocupado com a nossa posição no FFP, porque a nossa folha salarial, historicamente, é muito baixa, e com a entrada de dinheiro da Champions League, o dinheiro de premiação sendo muito melhor para o segundo colocado da Premier League e tudo mais, o clube estaria numa posição muito confortável, porque a gente só vai reportar o aumento salarial grande da folha no próximo ano, porque as renovações todas aconteceram no ano fiscal passado. Então, tá tudo bem, basicamente. O clube não está apertado, mesmo tendo gasto 105 milhões no Declan Rice e mais 100 milhões em Jurien Timber e no Kai Havertz. Então, o clube não está tão apertado assim, mas mesmo assim está preocupado com o FFP. Isso significa que o clube estaria olhando mais alguma contratação no final dessa janela? É uma possibilidade. Certamente existe uma lacuna significativa, acho, de qualidade na posição, nas opções de ataque pela direita, né? Se a gente parar para pensar, o Trossard é um jogador mais pela esquerda, mais falso 9. O Jesus até joga pela direita, mas teoricamente o Gabriel Jesus é o nosso centroavante titular. Então não dá para você colocar um titular como opção numa outra posição como reserva. Isso não faz o menor sentido. O Martinelli joga muito pouco pela direita, não é muito a dele. E do próprio o Reece Nelson joga melhor pela esquerda. Na verdade, na minha visão, o Arteta tem o Reece Nelson no elenco para ser um Martinelli de baixa qualidade, né? O Martinelli para quando o Martinelli está cansado, né? Alguém que possa esticar o campo, né? Ter essas características mais de velocidade ali pela esquerda, quando a gente quiser poupar o Martinelli, ou o Martinelli tiver ficado cansado num jogo, alguma coisa assim. Ele vai jogar pela direita, acho que menos. Então o Saka é basicamente o único jogador realmente especialista naquela posição. A gente está precisando de alguém ali. E se essa pessoa ainda for versátil ao ponto de também poder jogar centroavante e não onerar tanto o próprio Havertz, que está jogando centroavante agora que o Jesus fez uma artroscopia e deve ficar parado aí por mais umas 2 a 3 semanas, talvez um pouco mais, a gente não pode ficar tirando o Havertz da posição de meio de campo, que é para onde ele foi contratado, e ficar colocando ele de centroavante o tempo todo. Né? Isso não é o ideal. Né? Não mexer muito na posição dos titulares em campo nunca é o ideal. Então, se o clube estiver de fato pensando numa contratação dessa, seria interessante.
Muito se especulou, na verdade, jogadores de meio de campo novamente para o Arsenal, porque com a venda do Denis Zakaria da Juventus para o Mônaco, o clube italiano estaria interessado em renovar os seus esforços por Thomas Partey, agora estaria capitalizado para tanto, e assim poderia fazer uma proposta que o Arsenal considerasse aceitável. Eu já fiz um vídeo sobre isso, eu não me oponho à venda do Partey, desde que por um valor justo, mas me parece que agora, sei lá, eu não sei se é a melhor das decisões continuar com o plano original, digamos assim, de que era de vender o Xhaka e o Partey. Agora que, bom, o cara já tá jogando e o Declan Rice fisicamente não tá na sua melhor forma ainda. A posição de 6 exige muito tática, mental e fisicamente do jogador. O Rice ainda precisa se adaptar a isso. E se a gente trouxesse um outro jogador, fala-se no Douglas Luiz do Aston Villa, que foi um jogador que foi nosso alvo, e, curiosamente, quando ele não estava jogando bulhufas, e foi mantido pelo Aston Villa, e agora ele, depois com a chegada do Emery, ele teve uma grande ascensão no futebol dele, começou a jogar muito melhor, mais como um 8 do que como um 6 até. A gente estaria interessado nele para fazer essa conta do nosso meio de campo fechar. Um jogador que, de fato, na mão do Emery jogou muito bem, pode ser um reforço interessante, mas num nível de fato muito abaixo do Thomas Partey. Mesmo o Thomas Partey, imagino, decaindo de nível nos próximos 2 anos, que são os dois últimos anos que ele está contratado pelo Arsenal. Ao final desse segundo ano, ele ainda será um jogador melhor que o Douglas Luiz. Então, seria um caso de criar uma hierarquia muito clara entre titular e reserva entre o Douglas e o Rice. Bom, parece que eu estou falando de um monte de coisa, mas você percebe como está tudo mais ou menos ligado. E agora eu vou voltar para o assunto central desse vídeo, que é a relação do David Raya e do Aaron Ramsdale. Né? Tem uma questão que me incomoda muito nessa contratação, é de que o Iñaki Canha, o preparador de goleiros do Arsenal, que já recomendou para a gente pérolas como Runarsson e tudo mais, mas foi muito bem na contratação do Ramsdale. Tem como seu protegido, na verdade, o David Raya. Eles têm uma relação pessoal que vai desde os tempos de quando o Raya jogava no Blackburn, na base do Blackburn. O Raya está na Inglaterra há muito tempo. O Raya é homegrown, apesar de ser espanhol. Então, isso também é um fator relativamente importante nessa contratação. Então o Raya tem uma relação pessoal muito grande com o preparador de goleiros. Isso eu acho que pode criar algum tipo de favoritismo nos treinos e tudo mais. Isso pode ser uma questão que pode gerar um contencioso. Mas a atitude do Arteta me agrada. Porque ele está dizendo assim: Ramsdale, eu acho que você pode ser um goleiro maravilhoso, mas hoje você não é. Hoje, maravilhoso é o Raya. Então, se você der mole, eu vou botar ele. Mas é o seguinte: se você botar ele no banco, eu nem contrato ele. Ele vai embora. Então, tá na sua mão. Está na mão do Ramsdale quem será o próximo goleiro titular do Arsenal. Se o Ramsdale fizer tudo que o Arteta quer, ele continua no clube. Se ele não conseguir perder a posição para o Raya, a gente contrata o Raya e o Ramsdale provavelmente será vendido ao final da próxima temporada. Eu acho que assim é sempre muito complicado essa coisa de goleiro, porque o goleiro que está na reserva ele vai de fato jogar poucos minutos. Rodar o gol não é realista, isso raramente acontece. E quando acontece com dois goleiros de alto nível no mesmo clube que rodam a posição, isso raramente acontece por mais de um ano. Nem o Guardiola conseguiu fazer isso regularmente. Enfim, eu não acredito. Peço desculpas por não ter colocado o celular no mudo. Mas eu não acredito que isso seja o desejo do clube e eu não acho que isso seja realista. Na verdade, o que a gente está fazendo é uma cúpula do trovão. 2 homens entram, um homem sai. E está nas mãos dos Ramsdale decidir quem vai ser esse homem. A posição é dele para perder. Eu gosto do Ramsdale como pessoa, eu acho ele um ser humano interessante. Então é muito fácil ter uma simpatia em relação a ele. Eu gosto como ele provoca a torcida adversária nos jogos fora de casa. Eu gosto da atitude dele em geral. Eu confesso que eu sou um
um fã da pessoa do jogador, da persona do jogador. Obviamente eu não conheço ele pessoalmente, mas a persona dele me agrada muito. Então, eu gostaria que ele saísse por cima dessa história. Apesar de não saber nada sobre o Raya, não é nada pessoal. Mas hoje, olhando os números da temporada passada, como eu falei na live, não existe nenhuma métrica onde o Ramsdale seja melhor do que o Raya. O Raya é muito melhor com os pés. O Raya é mais igualmente decisivo na saída de cruzamentos. E o Raya é um melhor shot stopper, né? Ele se posiciona melhor, ele para melhor chutes adversários do que o Ramsdale. O Ramsdale teve um, uma colocação medíocre na tabela de evitar gols na temporada passada. E o David Raya foi o segundo com 5 expected goals evitados a mais. Só perdeu para o Alisson, que teve um número absurdo, algo como 19, alguma coisa assim, um negócio completamente fora do gráfico. Mas tem uma questão importante. O Ederson, goleiro do time campeão, ele está colocado na tabela num lugar muito próximo do Ramsdale. O Ederson não é um goleiro muito bom debaixo das traves, né? O grande mérito dele é ser completamente diferenciado com os pés. E aparentemente no estilo de futebol que é jogado por Arsenal, por City, esses jogos, times com muito controle do jogo adversário, é mais importante ter um 11º jogador em campo de linha, né, do que um goleiro de fato super, super efetivo. Então é muito bom ter isso em mente quando a gente compara os dois, por mais que você considere o Ramsdale o melhor debaixo das traves, embora os números não indiquem isso de fato. Eu gostei muito da atitude, da ideia, porque ela cria um problema que é de, por sua natureza, provisório, e que ela dá ao Ramsdale a possibilidade de crescimento profissional através da cobrança, de uma cobrança que ele mesmo admitiu que não sentia essa cobrança na disputa com o Matt Turner, que é um goleiro extremamente inferior, um goleiro inferior ao ponto de que não dá nem aquele... O jogador não fica nem um pouco desconfortável, sabe que se ele tiver com o braço quebrado é capaz do Arteta preferir usá-lo, porque nem com os pés o Matt Turner sabia jogar. Esse aí já foi para o Nottingham Forest, ganhamos mais ou menos uns 5 milhões de lucro na sua operação, né? Compramos por 4,5 e vendemos por 10. Ele deve jogar nesse final de semana e ele deve virar o Buffon por um dia para se tornar o maior frangueiro da liga depois. Eu tenho certeza que isso vai acontecer, é o que acontece sempre em casos assim. Brincadeiras à parte, eu não desejo nada de mal para o Matt Turner, é um jogador perfeitamente honesto, tem uma carreira curiosa, chegou num alto nível relativamente tarde, então talvez algumas deficiências do jogo dele se expliquem por ter sido treinado por treinadores de goleiro de nível inferior e tudo mais, que acabaram não deixando ele um jogador muito redondo. Ele me parece um jogador nervoso em geral, mas é um bom shot stopper, é um cara que sabe defender bolas e que eu acho que num time que vai se defender bastante na temporada, como o Nottingham Forest, ele pode ser uma contratação de fato interessante. Ele pode se solidificar como titular e manter a sua posição de goleiro titular do time nacional masculino dos Estados Unidos, né? Que é provavelmente o grande foco dele. Ele deve estar pensando, quero jogar uma Copa em casa como titular. É o mesmo pensamento que move, por exemplo, o Balogun, que, voltando ao assunto do começo desse vídeo, parece também estar atraindo a atenção do Mônaco. O Mônaco teria feito uma oferta no valor de 40 milhões de euros, valor similar ao que a Inter de Milão teria oferecido pelo jogador, que, apesar de britânico, vai jogar com passaporte americano. Ele nasceu em Nova York, de uma família de origem britânica, né? Britânica africana, mas ele joga com passaporte nova-iorquino, americano dele, e também deve se querer ser titular da seleção dos Estados Unidos numa Copa em casa. Isso oferece muitas oportunidades de marketing e tudo mais, ele precisa estar jogando, né? A seleção dos Estados Unidos não te exige jogar num time de ponta, né? O Mônaco é mais do que suficiente para ele se tornar titular. E o Arsenal falou: olha, por mim, leva, beijo nas crianças, mas eu quero que você pague o que eu quero. O que eu quero é 50 milhões de libras. Então o Mônaco teria que chegar mais ou menos uns 20 milhões de euros a mais, né? Pela conversão aí. Então, tem muita coisa para negociar, mas me parece que com dois clubes entrando forte na compra pelo Balogun, esse leilão aí pelo jogador deve acabar saindo e o jogador deve trair um valor interessante para a gente. Eu acho que qualquer coisa acima de 45 milhões de euros eu estaria já bem satisfeito, na verdade, com esse valor. E aí fica a
questão das outras saídas, né? Como fica a situação do Kieran Tierney, como é que fica a situação do Rob Holding, como é que fica a situação do Nuno Tavares. Dois jogadores nós temos uma boa ideia do que vai acontecer com eles, tanto o Nico Pepe como o Cedric, né? O Cedric Soares. Esses vão para o caminho da rescisão contratual. Sim, o jogador mais caro da história do Arsenal até a chegada do Declan Rice vai sair de graça numa rescisão contratual, porque é isso que sobrou para o clube fazer. Bom, é o que tem para hoje. Eu fiz um vídeo até bem longo, mas eu acho que tinha muita coisa para cobrir. Novamente, Edu e Arteta estão completamente de parabéns pela forma como eles trouxeram o Raya, como eles estruturaram esse negócio. Eu achei absolutamente brilhante. E eu acho que, nesses termos, a competição entre os jogadores tende a ser muito mais saudável, porque ambos sabem que é uma relação temporária, e pau vai cantar na casa de Noca e vença o melhor. Isso só é bom para o Arsenal. Não importa quem esteja no gol, se estiver fechando o gol e ajudando a construir o jogo como o Arteta quer, tá ótimo. Valeu, galera. Até a próxima. Não garanto, mas eu não vou ver o jogo, então não vou poder fazer pós-jogo, mas eu vou tentar fazer um pré-jogo falando dos nossos rivais na sexta-feira. Não tenho certeza se eu vou conseguir, mas eu certamente vou tentar. Tchau, tchau!